Meus amigos, polêmica sobre o Agenor. Por quê? Chegou ali um responsável do IBAMA e ele fez um vídeo e publicou nas redes sociais oficiais do IBAMA. Esse rapaz acusa o Agenor de criar diversos animais. E, inclusive, ele diz ali que boa parte desses animais acabaram falecendo, né? Ele, que é o Roberto Cabral, fiscal do IBAMA, decidiu expor algumas coisas ali. Disse quantos animais já foram mortos, quantos animais já foram cuidados pelo Agenor e citou que o Agenor não é um ribeirinho. O que é um ribeirinho, né, gente? Ribeirinho é aquela pessoa que vive na natureza, aquela pessoa que preserva as coisas naturais. Então essas pessoas, esses ribeirinhos, tem sim o direito de terem animais silvestres, porque eles estão na selva, querendo ou não, eles fazem parte da selva. Mas no caso aqui, o Roberto Cabral diz que o Agenor não é um ribeirinho, porque ele está integrado na sociedade, ele tem assessoria e tudo mais, então ele é uma pessoa normal que, segundo o Roberto Cabral, monetiza animais silvestres. Valendo frisar aqui, antes de rodar esse vídeo, que eu sempre estive ao lado do Agenor, tá bom? Eu sempre achei que a capivara filhote tinha que ficar com ele de fato, porque lá no IBAMA a capivara foi maltratada. Então assim, é isso que o Roberto Cabral vai falar aí de... Ah, ele deveria ter devolvido a capivara quando encontrou, deveria ter mandado pro IBAMA. Cara, se ele tem um laço afetivo, se ele tem algo emocional com a capivara, ele vai deixar a capivara ser maltratada? Pra quê, né? Se lá no IBAMA a capivara estivesse em ótimas condições, estivesse sendo bem cuidada, mas não. Nós vimos que ela estava em um cativeiro, onde ela basicamente estava sendo maltratada, tinham vacinas atrasadas. Então assim, quem é esse fiscal do IBAMA para falar do Agenor? Só queria deixar isso claro. Agora sim pode rodar o vídeo dele. Meu nome é Roberto Cabral, sou analista ambiental do IBAMA e nós precisamos esclarecer algumas questões relacionadas com o influencer e a capivara. A primeira questão é que não se trata apenas de uma capivara, a discussão sobre isso. Se trata de uma capivara, se trata de outra capivara que teria morrido, de duas preguiças, sendo que uma delas morreu, de duas jiboias, de uma paca, de uma arara, dois papagaios, uma coruja, uma aranha, ou seja, uma série de animais que foram explorados de forma ilegal para se conseguir likes na internet. Isso é proibido no Brasil. Tanto o cativeiro quanto a exploração desses animais, principalmente porque eles não têm origem legal. Além disso, nós temos o seguinte, se trata de um influencer e não de um ribeirinho, né? Ele não é um ribeirinho, ele é um fazendeiro, é um peão boiadeiro, não é uma pessoa hipossuficiente, é um influencer com milhares de seguidores, inclusive com assessoria de marketing e agora assessoria jurídica também. Não é uma pessoa que desconhecia leis, é um estudante inclusive de agronomia, e que estuda em Manaus, onde está o IBAMA. Então ele poderia ter, em algum momento, já procurado o IBAMA e já entregue os animais. Vamos supor que ele tivesse encontrado a capivara, ele estivesse em situação realmente de perigo e necessitasse de auxílio, de socorro. Ele poderia ter entregue esses animais ao IBAMA. Inclusive, hoje, quando estavam retirando a capivara lá do IBAMA, chegou o corpo de bombeiro levando um outro animal, uma capivara, para que o IBAMA cuidasse dela. Então, as pessoas realmente têm o IBAMA como uma referência e levando os animais ali para serem cuidados. Bem, a decisão judicial prejudica e muito a reintrodução desse animal. O melhor destino para a capivara não é ficar em uma casa, mesmo que seja um flutuante. Lembrando que a área é desmatada e não existem capivaras ali naquele local. O melhor para ela é ser realmente livre, junto com outros da sua espécie. Os CETAS é o início desse processo. Nós lutaremos para que o melhor destino dela seja cumprido. E o melhor destino dela é ser livre, mas realmente livre. Realmente na mata e com outros de sua espécie. E não sendo humanizada. Aí que tá, gente. Será que essa capivara estava mais bem cuidada com o Agenor ou sem ele? E outra, vamos lá. Esse fiscal do IBAMA aí diz que outros animais cuidados pelo Agenor faleceram. Animais morrem mesmo, tá? Mas se for pôr na ponta do lápis, quantos animais já morreram na mão do IBAMA? Bom, aí nós vamos perder a conta. Inclusive, como eu já citei para vocês em um vídeo anterior, a Luísa Mel, que foi ativista para tirar a capivara filó do Agenor, ela que se empenhou, ela já fez isso outras vezes. Inclusive fez com um chimpanzé que estava no zoológico de Sorocaba. A Luísa Mel julgou que o chimpanzé estava sozinho, e o chimpanzé já tinha vivido mais de 40 anos no zoológico.
Aí ela foi lá, moveu uma ação para colocar o chimpanzé em um santuário de primatas, onde ficaria ali com outros macacos, com outros chimpanzés. Enfim, sabe quanto durou esse chimpanzé? Apenas 2 anos. Olha, ele tinha vivido mais de 40 anos lá no zoológico. Viveu 2 anos depois que foi pro santuário por atitude da Luísa Mel. Ou seja, qualquer hora mesmo esse chimpanzé iria morrer. Chimpanzé, animais morrem, pessoas morrem, nós vamos morrer. Mas outra coisa é você querer adiantar esse lado, né? E você pegar uma capivara que foi criada a vida toda com Agenor, que foi criada com ele ali no rio, brincando e tudo mais, sendo bem cuidada, inclusive. Aí você vai lá e muda totalmente a rotina dela, coloca ela em outro lugar com outros animais. É você querer adiantar a morte dessa capivara. Tudo bem o Ibama ir lá e notificar o Agenor e dizer assim, ó, você não pode mais ter outros animais silvestres. Atenção, você não pode mais, quando você ver um animal silvestre, ignore-o, sei lá, porque o Agenor ele mora ali no meio do mato, né, pessoal? Ele mora na zona rural, então ele vive com animais silvestres. É muito difícil ele não criar laços afetivos, mas se o Ibama quer assim, então que notifique o Agenor que ele não possa ter mais outros animais. Só que agora querer tirar um animal que ele já tem, que já foi criado com ele e que eu não vejo problema nenhum porque tá ali no meio do mato, então eu acho que é um pouco maldade e um pouco de mídia. Como eu já disse, capivara você vê em todo canto, é só você ir em São Paulo, você vai na beira do Rio Pinheiros, lá você vai ver, assim, milhares de capivaras. Então, vão lá cuidar dessas, né? Que estão sendo, de fato, maltratadas, mal cuidadas. Bom, por enquanto é só. Muito obrigado, até a próxima e tchau.